desse conhecimento através da escrita, né? Do que significa, através da escrita, os traços de personalidade e de, como a gente já viu anteriormente, né? Sobre os traços de doença, de romantismo. A gente não falou, hein, Bosco? Tem que falar sobre o romantismo também. Mas aqui a gente trouxe agora um formato, porque muita gente pergunta assim, mas Bosco, eu escrevo de formas diferentes, formas variadas, misturando vogal com mão com forma. E, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo para você definir com a gente, essa mistura, né, de letra de mão com letra de forma, e você poder tentar mostrar para o nosso amigo internado como é que na verdade não é tão diferente assim, né? O que eu quero escrever. Então, a pessoa escreve com letra de forma, misturando mão na mesma palavra, então, definindo isso aí para o nosso amigo internado, como é que funciona? Na verdade, a letra de forma, como a letra tipográfica e a letra caligráfica, elas são diferentes mesmo, né? O que normalmente as pessoas me perguntam, que você perguntou, é algo um pouco mais sutil. As pessoas perguntam, mas quando eu escrevo, eu tenho vários tipos de letra diferente. Essa é a pergunta que mais me fazem. São chamadas, aquelas famosas FAQ em inglês, né? As questões mais frequentes. As questões mais... Essa é a que mais me fazem de longe. Mas eu tenho vários tipos de letra. Já teve um caso uma vez de um conhecido dizer, não, onde já se viu isso? Eu falei para ele, quer ver que eu te provo? Eu provo para você que você não tem vários tipos de letra. Pois é. Aí ele escreveu, ele fez algo parecido com você. Ele falou, eu tenho vários tipos de A, vários tipos de B. Eu falei, tá bom, vamos ver. Aqui, ó, esse caso é interessante. Essa letra, essas três foi você que escreveu. Você escreveu a palavra zabumba, analisando a letra Z. Você quis mostrar que você tem vários tipos de Z. Pode ser um Z, né, com uma barreira um pouco menor em cima, uma maior em cima, diferenciar um pouco aqui. Aí as pessoas pensam, poxa vida, mas então a análise vai ser completamente diferente. Aí eu provo para a pessoa, e eu vou comprovar para você agora, que essas são as mesmas letras. Tanto é que existe a perícia grafotécnica, que é algo que eu também faço, que não é grafologia, é um estudo científico para perceber uma falsificação. A autoria é uma falsificação. Certo. No caso da grafologia, nós analisamos primeiro a aparência, sim, mas esse é um detalhe. Agora a engenharia gráfica vai a fundo em mínimos detalhes. Esses mínimos detalhes estão todos iguais aí. Vou te mostrar aonde nós percebemos que a letra é a mesma. Por exemplo, a letra Z. A primeira coisa que chama a atenção desta letra, essa é tipográfica e essa é caligráfica. Aí sim tem diferença, mas vou te mostrar algumas coisas parecidas também. Por exemplo, a primeira e a última. Uma característica bem peculiar, você faz esse laço central aqui, ó, que ele aparece exatamente igual aqui, ó. Até na mesma forma, ele em relação ao início da letra ele está recuado, em relação ao início da letra ele está recuado. Você disse que esse laço é maior que aquele, claro, mas perceba que a inclinação é inconsciente, a inclinação da letra Z, o eixo de inclinação em relação a horizontal forma praticamente o mesmo ângulo, ó. Aqui é horizontal. Este ângulo formado aqui, a inclinação, é o mesmo que esse. Esse é um detalhe inconsciente. Repare a pressão maior que você colocou no início da escrita. Aqui existe uma pressão maior no início da letra Z. Repare como você tem uma pressão maior aqui, né? Você repare que nessa escrita Z, no final, você tem uma pressão forte, você tem um pingo aqui. Aqui a pressão forte existe, é que ela está misturada com a letra A. Repare na curvatura perfeita que você tem nesse movimento, ele aparece aqui. Essa mesma curvatura perfeita aparece aqui. Esses detalhes não mudam. Repare que eu coloquei 1, 2, 3, 4 cinco características que eu já vi aqui que mostram. Porque é o mesmo tipo de letra, também tem essa, né? Agora, por exemplo, aqui você tem, lembra que eu disse, ó, no final da escrita você faz uma pressão, a mesma pressão você fez aqui, ó, no final da escrita. Aqui você tem uma pressão forte no início, você fez aqui uma pressão forte no início, e a letra você fez novamente aqui. Repare que a pressão aqui é um pouco maior que aqui no centro. Esses detalhes inconscientes a pessoa não consegue mudar, e é isso que a gente vê na escrita que revela a personalidade da pessoa. Quer dizer que eu sou uma sincero, então? Não, você está livre desse problema. Entre os muitos problemas que você tem, mas esse está sendo errado. Pode ficar tranquilo. Vamos ver o B, então. A gente viu que tem B's diferentes. O B de... aqui na mesma palavra, no caso, né? Isso. O B de uma letra de mão e letra de forma. Nós analisamos as duas escritas, né? Primeiro, realmente esse é diferente desse.
Se alguém perguntar, mas eu escrevo assim, eu escrevo, perfeito, é diferente. Mas a característica da personalidade que este revela e este revela aparece. Por exemplo, você tem uma pressão muito forte na região de baixo aqui. Aqui ela aparece com muita sutileza, um pouco mais de pressão aqui. Repare como esse pedaço de tinta tem mais pressão do que essa região onde a tinta está mais leve, né? Você tem uma altura padrão em relação à letra média, praticamente ela se mantém, ó, praticamente igual essa distância da altura padrão. A inclinação é levemente para a direita, aqui é perpendicular, não é para a esquerda, porque a diferença seria muita. Repare que você tem uma ponta, no final da letra B você faz uma espécie de ponta aqui, ela aparece novamente aqui. Então esse tipo de detalhe é inconsciente e é isso que nós analisamos. Interessante, hein? Você percebe? A letra é semelhante. E olha que eu analisei estilos diferentes. Aqui é a letra tipográfica e essa é caligráfica, né? E aqui aparece, né? Analisando esta com esta, apareceria a mesma coisa. Nós veríamos aqui tem uma pequena ponta. E neste caso, por exemplo, que não está definindo muito bem o M e nem o B. Então, aí você tem o seguinte: nós não podemos analisar a escrita só por um detalhe, né? Por exemplo, eu costumo dizer, eu estou escrevendo a letra A minha assim, aí de repente eu vou escrever e tomei um susto, tocou o telefone, a minha A fica assim. Então, se eu for analisar a letra A do indivíduo só por isso, eu vou chegar à conclusão que é uma pessoa com distúrbios mentais graves. Porque eu só analisei isso, é aquela história do médico, né? Eu estou com dor de cabeça, o que eu tenho? Não sei. Então você tem que analisar umas 20 linhas. Realmente, se eu analisar só isso aqui, ainda mais a parte final da escrita, muda. Por que a parte final da escrita? Porque qualquer palavra que você escreve, casa, qualquer palavra, quando você chega na metade dela, ou um pouquinho antes da metade, não é mais você que escreve, é o seu inconsciente. Tanto é que você pode escrever, você abre os olhos, começa a escrever, depois você fecha os olhos, você consegue escrever. Para você, ele sai naturalmente, porque da metade para frente é praticamente o inconsciente que escreve. Aqui você ainda tem algum controle, aqui não. Por isso que é muito interessante comparar a primeira letra e a última, que mostra bem o que a pessoa aparenta e o que a pessoa realmente é. Então quando começa a pessoa não é bem o que ela é. Não, é o que ela gostaria de aparentar que é. Então, Eu quero aparentar, e na sequência você se revela. Repare, o meu próprio ato, eu escrevi a palavra casa. Né? Repare como aqui eu procurei fechar um pouco mais, um pouco mais de tendências a ser um pouco mais formal, e já no meu A final eu revelo o meu lado mais expansivo, extrovertido, de comunicação. Aqui eu procurei segurar, que eu já revelei. Então isso é fatal também, a comparação. Bom, amigos, então a gente já volta com algumas assinaturas aqui da turma, está aqui com a gente, para analisar como é que a gente pode trabalhar essa questão da análise da letra da assinatura das pessoas, né? Como é que são os rabiscos? O que quer dizer esses rabiscos? Daqui a pouco a gente volta. Bom, amigo internauta, então, comigo José Bosco, falando sobre a grafologia. A gente trouxe aqui para vocês algumas assinaturas da turma que está com a gente aqui assistindo hoje o programinha da TV Serenata e Companhia. E a gente vai analisar agora um pouco. Isso aqui, na verdade, é a assinatura de cada uma das pessoas que estão aqui. Então, vamos analisar primeiro da Roseli. O nome dele é Roseli Silva Oliveira. Né? O que você pode perceber da assinatura dela aqui? Tá. Bom, antes de um pequeno comentário, nós fazemos uma rápida análise da assinatura, mas se fôssemos fazer uma análise profissional para uma empresa, jamais podemos fazer uma análise só baseada na assinatura, porque é uma característica só, é necessário ver a escrita toda, ainda mais que em geral a assinatura é diferente da letra escrita. Mas como? Mas vale como uma observação, é um detalhe a mais e sempre revela alguma coisa. Então, no caso da Roseli, né, o que dá para ver na assinatura dela? Primeiro, a assinatura dela é legível. Todas as assinaturas legíveis são típicas de pessoas que sempre revelam o que são. Elas não costumam se esconder, mostrar o que não são ou não revelar o seu verdadeiro eu. Estou ferrado. Mas é uma pessoa, por outro lado, né, um pouco fechada em si, apesar de não se esconder e revelar, mas é uma pessoa que tem alguma dificuldade de se expandir. Repare como ela escreve comprimido. Ela tem uma certa ambição, dá para ver pela subida da letra R, né? Os pingos nos i são sempre muito bem colocados, isso revela uma pessoa precisa naquilo que faz.
E esses As aqui são típicos também, tem um pequeno arco embaixo, né, típico de pessoas que também sempre revelam a verdade, mas apenas o que lhe convém e nunca mentem, apenas falam o que é importante, não precisa contar tudo, você vai falar com a pessoa, não vai contar a sua vida toda, apenas o que é interessante. Repare que aqui existe Roseli, depois tem a palavra Oliveira. Repare como o é fechado em relação ao resto da escrita. Isso, e justamente no sobrenome de família, Roseli é o nome mais aberto, repare, é o nome que se usa na sociedade. O da família é a mais reserva, ou seja, é uma pessoa verdadeira, porém reservada. Não é uma pessoa que vai se abrir e vai se expandir a qualquer momento. E tem um S no meio do O. Sim. Então, aqui o O e o S, né, justamente revela. No caso do S, a letra S está relacionada à natureza aquisitiva, como a pessoa encara a parte material da vida, principalmente o dinheiro. Então, repare que o S é coberto pelo O, ou seja, existe uma preocupação em manter o padrão de segurança da família adquirido, não perder aquela segurança que se adquiriu. Outra coisa, ele escreve levemente subindo, é muito leve, muito sutil, isso é bom, isso mostra uma tendência leve, porém sempre e constante para cima, uma tendência de progredir, um desejo de sempre evoluir internamente, né? Basicamente, né? Esse sujeito aqui, então, vamos falar desse sujeito. É um gênio. É o próprio pessoal, é o próprio que vos fala. Na verdade, a minha assinatura estou mudando, porque a minha personalidade também se modifica mesmo depois dos 50, isso acontece. Tem isso também, depois dos 50? Sim, uma letra de a personalidade da pessoa está em constante mudança. Sim. Nós vamos continuar nos modificando. Eu costumo dizer, né, uma frase que a criança vive no presente, o adulto vive com a cabeça no futuro, e o idoso vive com a cabeça no passado. Ou no mundo da lua. Não deixa de ser. Então, à medida que os anos passam, a gente se modifica. A minha assinatura, ela revela, primeiro, ela é quase uma rubrica. Ela não é legível como essa. Isso demonstra essa assinatura de uma pessoa que é muito mais, esconde muito mais o seu lado pessoal, instintivo, do que essa. É uma pessoa que não revela a sua vida pessoal de maneira nenhuma. É uma pessoa que tem esse traço para a direita, ou seja, de fácil relacionamento, que se relaciona fácil, que tem aptidão para se colocar para a sociedade. Repare como aqui é um pouco fechado, novamente, a inicial, no caso seria o J, a inicial da escrita é apertada, ou seja, é uma pessoa que se coloca para a sociedade, mas sempre com muita reserva. Ou seja, a minha vida pessoal é minha, ninguém se intromete, mas eu sou um cara que me relaciono bem com todos. Essa é a ideia que essa assinatura revela. E o J, na verdade, tem aquela curvatura à esquerda. Tem uma leve curvatura. Isso já demonstra novamente. Ela começa aqui no indivíduo, antes de se colocar à sociedade, volta para a esquerda. Ou seja, será que eu posso me colocar dessa forma? Será que eu não vou ser agressivo? Será que eu não vou ser intempestivo? É sempre a preocupação em como se colocar novamente para a sociedade. Ou seja, é uma pessoa mais fechada, realmente, que é o meu caso, um pouco mais introspectivo, apesar de aparentar extroversão. É uma pessoa que na sua individualidade é mais fechada. E o que significa o leoninho no meio, no centro? É justamente a mesma coisa, né? O contato social é sempre mais fechado. Não existe um desejo de se revelar para a sociedade, apenas o contato social é importante, né? O bom relacionamento sempre, a facilidade de se colocar, mas sempre com reservas. Legal. A gente tem agora a assinatura da Vivian, a nossa cameraman aqui hoje presente. Aí é uma assinatura interessante, é uma assinatura rápida, né? Repare que a gente não precisa ver a pessoa escrevendo para saber se a pessoa escreve rápido ou escreve mais devagar. A Roseli, ela escreve um pouco mais devagar do que esta letra aqui. Aqui ela é muito mais rápida, né? Então, primeiro, o que dá para perceber claramente é uma letra bastante horizontal. Isso demonstra um equilíbrio muito grande. A própria inclinação, aqui tem uma leve inclinação à esquerda, mas em geral a tendência é sempre inclinação para a direita. A altura
da zona média é mais ou menos constante e uma leve tendência a diminuir. Assim, pode ver que a altura da zona média está fazendo isso. Repare que há uma leve tendência decrescente. Isso é típico das pessoas que têm grande capacidade de compreensão da mente das outras pessoas. É o tipo parafuso. O parafuso ele tem uma leve ponta que você consegue com aquela leve ponta girar e penetrar dentro da madeira. Ele penetra inteiro. Ou seja, aqui é uma espécie de parafuso. A pessoa tem uma grande capacidade, uma grande acuidade psicológica em relação às outras pessoas. Muito bom, hein? Ela tem algumas letras que tem laços, como aqui, ó. Isso é típico de pessoa bondosa, gentil, caridosa. Ela tem algumas leves tendências a voltar na assinatura, principalmente no final. Isso já é típico também de, opa, peraí, eu já fiz bastante, agora eu vou me proteger. Mas é uma escrita típica de uma pessoa esperta que sabe identificar as outras pessoas, que sabe reconhecer o que se passa na mente das outras pessoas. Tá legal, né? A gente tem aqui embaixo também então a letra do nosso amigo, do nosso amigo Beto, né? Tá aqui uma letra também. Dá para perceber que é uma assinatura muito rápida. A velocidade aqui é até maior que ali. Então, a escrita rápida, em geral, é sempre velocidade, rapidez de raciocínio. Costuma-se dizer a letra de médico. Por que o médico tem aquela letra, costuma ter a letra horrível? Por quê? Porque o raciocínio dele é muito rápido. Ele já está pensando na cura do paciente e ele não consegue, o que ele está pensando, a mão não tem velocidade para acompanhar o raciocínio. Então, para que a mão possa acompanhar o raciocínio mental, ela tem que fazer, ela não pode fazer um A redondinho, ela faz um A no gancho. Então, esse tipo de escrita revela uma forte agilidade mental, uma capacidade muito grande de pensar com rapidez e de saber o que fazer rapidamente. Existe uma inclinação para a direita e ao mesmo tempo para a esquerda, e a famosa tendência, repare, esses traços para a direita sempre implicam em capacidade de se relacionar, de se colocar para os outros. A pessoa fez uma assinatura, e colocou um traço que vai e volta embaixo, ou seja, ela está reforçando, esse aqui sou eu faço do jeito que eu quero e acabou. Então, às vezes a pessoa pode se dar bem, se fizer certo, mas se estiver enganado, todo mundo pode se enganar, ela não, eu vou fazer desse jeito que deu certo, só que a pessoa percebeu que se enganou e acabou errando. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes pode achar que está fazendo certo, é uma tendência da pessoa fazer como quer, está aqui, eu sei que é assim, né? Então, esse aqui, o Bosco, ainda revela alguma coisa acentuada para baixo, mas aqui não tem nenhuma assinatura assim, mas tem gente que assina e meio que rabisca todo o nome dele também, né? Bom, sim. Se esconde muito, né? Sim, aqui não tem, por exemplo, essa daqui não, mas se tivesse uma pessoa que fizesse isso, por exemplo, assim, Carlos, por exemplo, tem gente que faz uma bola em volta, isso é típico das pessoas que se escondem. O círculo em volta do nome é típico, é a pessoa que esconde o lado emocional, sempre se fechando. Aqui aparentemente não tem nenhuma, né? Essa levemente um pouquinho, mas depois ela se solta, né? Essa aqui é da Silvana Serrano, então como a gente podia analisar essa? É interessante, é uma letra que sobe, uma escrita ascendente, é uma pessoa que vê o mundo sempre com tendências positivas. A letra é sempre unida, né? Isso mostra raciocínio lógico. O pingo no i é para a direita, né? A direita, ou seja, é o lado da imaginação, é a pessoa que tem raciocínio rápido e capacidade de colocar suas ideias. Repare que a letra é super rápida, raciocínio rápido também, e também é uma letra que diminui de tamanho, pode ver. Isso é a mesma coisa que ali. Essa é a pessoa também tem uma capacidade grande de enxergar, de penetrar na mente das outras pessoas e saber o que se passa na mente das outras pessoas, né? Tá. Bom, e essa, né? E agora essa aqui, que é a minha, vamos ver o que tem de errado. De bom? Falei que estava errado. Não, realmente algo interessante primeiro, né? Note-se como F, né? É idêntico nos dois casos, né? Então, e olha o final também, é idêntico. Bom, primeiro, é uma letra, essa daqui revela mais, né? É uma letra também, é uma pessoa com uma escrita horizontal, equilíbrio. Há uma leve tendência à inclinação da letra ser levemente para a direita. Repare que o eixo do O é assim. Repare que o eixo da letra L é assim.
Ó, esse item, esse eixo aqui, né? Esse J como um leve reto, aqui tem o eixo do F assim. Então há uma leve tendência a letra ser levemente inclinada para a direita, não muito, levemente. Isso mostra uma tendência à extroversão. Olá, amigo internauta, eu, Frei João, aqui do repórter Serenato da TV Serenato Companhia, hoje com o José Bosco, esse grande grafólogo brasileiro, trazendo revelação das letras pela escrita. A gente vai trazer agora um pouco de números para vocês também, mas a gente vai poder disponibilizar para vocês também um estudo mais completo do PowerPoint preparado, né, Bosco? Que ele preparou completo, com todas as letras, maiúsculas, minúsculas, os números, os traços, para você poder depois comparar na sua casa, ver os seus traços da sua família e poder definir um pouco melhor quem convive contigo, né? Mas, Bosco, a gente fez alguns exemplos aqui, e eu queria que você definisse para a gente o que significa esses traços dos números, porque a gente encheu de números aqui diferentes e eu queria que você explicasse um pouco para o nosso amigo internauta o que significa. Tá bom. Antes de mais nada, dizer, a análise dos números, é importante que se diga, é uma análise como a grafologia. Você analisa a forma da pessoa escrever. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos analisar o 7 e o 5. São números diferentes, obviamente, mas a forma da pessoa escrever é a mesma, é isso que se analisa. O número em si não revela nada, se é o número 7 é o número da sorte, ou o número 13 é o número de azar, ou vice-versa, não. Isso já é uma área que não é grafologia, é a área esotérica. Não tem nada a ver com numerologia. Digamos que é bem científico, né, Bosco? Ah, sim, também é igualzinho, é totalmente baseado em grafologia, o mesmo princípio, a psicanálise.
Tanto é que nós vamos analisar, por exemplo, o 2, 3 e o 4. São números diferentes, obviamente, mas com o mesmo princípio. O que nós analisamos é a maneira como a pessoa desenha os números. Então, por exemplo, a pessoa que faz números onde no início dos números existe um excesso de tinta, isso revela uma dificuldade de concentração, uma pessoa que tem um raciocínio mais lento, ou seja, ela demora. É claro que a pessoa não vai fazer, eu exagerei aqui, a pessoa não vai ficar assim, ó, pintando e depois escrevendo o número. Isso é rápido, porém é o suficiente para que apareça na escrita um excesso de tinta aqui, todo o início dos números. Isso revela uma mente um pouco mais lenta, uma certa dificuldade de tomar decisões. Os números inconscientemente estão relacionados a cifras, a dinheiro também. Então, e toda abertura, isso nos números na escrita, revela aonde a energia do indivíduo é extravasada. Então, nesses casos, o número 9 e o número 8, repare que números desse tipo, onde a abertura é à direita e para cima, sempre revelam pessoas que têm naturalmente facilidade ou não têm medo de dizer como obtém seu lucro, como ganha dinheiro, quanto ganha de salário, porque são abertas para a direita, para a sociedade, e para cima, na região intelectual. Então não são números feitos pelos políticos brasileiros? Não, com certeza não. Os brasileiros, os políticos são esses aqui, ó. Então, são os da ganância, materialismo. Números onde a pessoa coloca. Lembra que nós analisamos na nossa conversa, pessoas que têm dificuldade de controlar seus instintos, principalmente a sexualidade, a escrita era pastosa. A mesma coisa acontece com os números, ó. Números muito pastosos revelam uma tendência materialista. A pessoa se prende na cifra. Eu preciso ganhar mais. Então, números onde o excesso de tinta em todo número é exagerado, é típico de pessoas materialistas. Alguns números na sua região superior formam um pequeno arco, como o número 7 ou o número 5. O arco sempre está relacionado inconscientemente à proteção. Então, pessoas que têm letras arredondadas na região superior são pessoas que têm um espírito paternalista e procuram a proteção, tanto sua como dos outros. Pessoas que fazem desenhos excessivos é sempre um sinal de desejo de aparecer, um excesso. Claro, não é porque eu faço um 4 com um detalhe a mais, eu sou uma pessoa que desejo aparentar, me vou numa festa, eu quero ser o centro das atenções, não. Mas se a pessoa exagera com todos os números, esse 3 aqui está um exagero. Isso é típico de pessoas que querem aparentar, querem se destacar na sociedade de uma forma menos séria e um pouco mais vulgar às vezes. Então tem que tomar cuidado. Mas repito, não é porque você faz um 4 com um laço aqui que você é vulgar. Não. Mas se você exagera toda hora nos números, o 4, o 3, o 2 faz um laço excessivo, isso é um sinal que há algum distúrbio. Complicado. O 8, eu coloquei o 8 aqui, é muito interessante. Primeiro, tem gente que faz o 8 como simplesmente duas bolas, duas esferas, uma sobre a outra. Isso é sinal de concentração. E ainda mais colocando quase do mesmo tamanho. Pessoas que fazem colocar a parte superior menor dão mais valor aos instintos do que a intelectualidade. Pessoas que fazem a esfera, o círculo superior maior, dão mais importância à intelectualidade e menos aos bens materiais. Agora, uma coisa do número 8, a maneira como o número 8 é feita revela muito a forma como a pessoa encara a vida, de uma forma progressista ou de uma forma um pouco reprimida. Você pode observar esse movimento. Procure observar o movimento do 8. Eu fiz os dois, ó. Esse 8 aqui eu vou fazer aqui com outra cor, né? Repare o movimento da mão, é um movimento de progresso, né? Eu começo aqui e depois eu termino à direita. É um movimento sempre da esquerda, apesar de aparentar estar à direita, mas eu fiz esse movimento aqui, vai agora da esquerda e vou finalizar à direita. Esse tipo de 8, esse aqui, é um 8 de uma pessoa mais progressista, que vê o mundo com desejo de progresso, sempre com ideias mais positivas. Repare este 8 aqui, não sei se percebe, ele começa ao contrário. Ele começa aqui, né?
aqui e termina desse jeito. Eu tenho uma pressão maior aqui, ó, pode ver que é uma pressão maior. Ele começou à direita. Mais tinta aqui, ó. Exato, porque ele começou aqui, ele colocou uma pressão do lado direito e terminou à esquerda. É uma pessoa que começa à direita e termina à esquerda, é uma pessoa mais ou menos com menos ideias progressistas. É uma pessoa sempre com ideias um pouco mais ultrapassadas, mais antigas. Esses dois tipos de 8 são muito reveladores. Ele começa aqui e termina aqui. Este começa aqui, ele começa aqui e termina lá. Ou seja, começar à esquerda e terminar à direita é sempre uma ideia de progresso. O contrário, começar à direita e terminar à esquerda é sempre uma ideia de retrocesso. E como se conclui, como se fecha o círculo, por exemplo, tem algum significado? É a mesma coisa, eu deixei eles abertos para poder explicar, mas o próprio movimento, se nota, eu vou usar o meu 8 mesmo, que ele se fecha, mas dá para perceber pelo movimento que a pressão foi essa, ó, mais pressão aqui, depois fica leve. É que eu deixei aberto justamente para mostrar o movimento da mão. Né? Bom, Bosco, tem mais alguma coisa que você quer colocar para o nosso amigo internauta, para colocar que não foi dito aqui? Gostaria. Telefone e e-mail para contato. Então, vamos lá. É com você, diga lá. As pessoas que têm interesse em fazer laudos grafológicos ou têm interesse em cursos, nós damos o curso, fazemos os laudos. O telefone é em São Paulo, 31 12 80 36. O e-mail é josebosco@hotmail.com. Vai aparecer aqui embaixo para vocês poderem acompanhar e poderem fazer contato com o Bosco. E só retomando então, Bosco, os seus livros para o pessoal que queira também encontrá-los então, pessoal. Então, o pessoal que queira saber um pouco mais sobre grafologia, que tem todas as letras, né, Bosco? Inclusive esse livro aqui eu tenho desde 2001, né? Ele foi escrito em 2000. Então, foi feita uma palestra lá, eu lembro dele. E tem esse outro livro aqui que é Grafoterapia e Grafopatologia. E tem outro livro que a gente não falou sobre ele, porque não tem a ver com o tema de hoje, mas é sobre os sonhos. Ó. Dicionário Psicanalítico dos Sonhos. E também é feito pelo Bosco. Então, vocês encontram esses livros aonde? Felizmente, os livros estão com uma boa verdade, então é difícil encontrar nas livrarias, mas basta ir nas livrarias e encomendar, ou pela internet ou nas livrarias, encomenda que os livros chegam. Não há acréscimo de preço pela encomenda, é só eles verificam onde tem, em qual região do Brasil o livro está em estoque e eles trazem para você. Legal. Bom, gente, então ficamos por aqui. A TV Estelionato e Companhia, com a Vivian hoje trazendo aqui um pouco da tela acontecendo ao vivo para vocês aqui. Nosso amigo Betão que está dormindo lá no fundo. Roseli presente, Silvana. Gente, obrigado a vocês pelo carinho por acompanhar a gente na TV Estelionato e Companhia. Fiquem com a gente até um outro programa. Valeu, tchau.
Música